Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. O conteúdo da aula de hoje é sobre MMC, que é mínimo múltiplo comum, e MDC, que é máximo divisor comum. Para que a gente consiga compreender as noções dessas duas ideias, a gente tem que rever um teminha básico, tá certo? O que são números primos? Números primos são os números naturais que possuem apenas dois divisores naturais, ok? Que são o 1 e ele mesmo. Aí preste atenção aqui, ó. O número 0 e o número 1 não são primos, ok? Não são primos. E nem são números compostos, ok? São uma exceção a essa regrinha, ok? Já os números naturais, 2, 3, 5, 7 e por aí vai. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. São números primos, ok? Beleza, alunos? Porque eles têm apenas dois divisores naturais, o 1 e ele próprio, tá? Já os demais números, por exemplo, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 e por aí vai, são números compostos, porque eles possuem mais de dois divisores naturais. Ok? Por exemplo, o número 4 eu posso dividir por 1, por 2 e por 4, ou seja, ele tem três divisores, tem mais de dois, então o número 4 é composto. O número 6 também é composto, porque eu posso dividir o número 6 por 2 e por 3. Aí o principal é vocês se lembrarem dos principais números primos. 2, 3, 5, 7, ok? Esses são os números primos principais. Então, vamos para o próximo conceito. Também é necessário a gente compreender a ideia de múltiplo. O que é múltiplo de um número natural? Vejam só, quais são os múltiplos de 4? Como é que eu sei quais são os múltiplos de 4? É só ir multiplicando por 4. Ó. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Todos esses resultados da multiplicação por 4 são chamados de múltiplos de 4. Ok? Então, os múltiplos de 4 são 0, 4, 8, 12, 16 e assim sucessivamente. Ok? Quais são os múltiplos de 3? M3 significa múltiplo de 3. Aí a gente vai multiplicando, ó. Ó como é fácil. 3 vezes 0 é quanto? 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E assim sucessivamente. Todos os resultados da multiplicação do número 3 por números naturais formam o conjunto dos múltiplos de 3. Ok? Agora vejamos o que é máximo divisor comum. Vejam só, divisores são aqueles números que dá para você dividir um número maior e o resto da divisão é zero. Ok? Por exemplo, eu posso dividir 40 por 10, por 4, por 2, por 5, por 8, por 1 e por 40. Para a gente calcular o máximo divisor comum, a gente tem que utilizar a fatoração dos dois números ao mesmo tempo. Ok? Vejamos. MDC é máximo divisor comum de 40 e de 60. Ó, uma dica. Quando pelo menos um número é par, a gente vai dividir por 2, beleza? Então a gente começa dividindo por 2, ó. Divide por 2. 40 dividido por 2 é 20. 60 dividido por 2 é 30. Agora eu vou dividir o 20 e o 30 por 2, porque são pares. 20 dividido por 2, 10. 30 dividido por 2, 15. Tem número par aqui ainda? Tem. Qual? O número 10. Então eu vou dividir o 10 por 2. 10 dividido por 2, 5. E desço 15.
Aí, qual é o número primo que vem depois do 2? É o 3. Tá certo? A gente vai utilizar fatores primos para fazer aqui o cálculo, ok? Eu posso dividir o 15 por 3, porque 1 mais 5 é 6. Então, eu divido por 3. 15 dividido por 3, 5. E esse 5, que não é divisível por 3, eu desço. Porque o 5 é divisível por 5, beleza? Então, eu vou dividir 5 e 5 por 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Presta atenção. Para a gente calcular o máximo divisor comum, a gente tem que encontrar os divisores comuns. Tá certo? Ou seja, tem que ser um divisor que dividiu todos os números da mesma linha. Então, vejamos. Esse 2 que está aqui, ele dividiu o 40 e o 60, sim ou não? Dividiu. Então, ele é divisor comum. O segundo 2, ele pôde dividir o 20? Pôde, porque deu 10. E pôde dividir o 30? Pôde, porque deu 15. Então, eu vou selecionar esse segundo 2. Esse 2 também é comum ao 20 e ao 30. O terceiro 2, ele pôde dividir o 10 e o 15? Ou só 1? Não, ele só pôde dividir o 10. O único número par aqui dessa linha foi o 10, e apenas o 10 foi divisível por 2. O 15, por ele ser ímpar, a gente não dividiu por 2. A gente repetiu o 15 aqui embaixo. Então, o 2 não é comum ao 10 e ao 15. Ele é um divisor exclusivo do 10, mas não é um divisor do 15. Então, eu não seleciono esse 2, beleza? Próximo. Toma esse número 3 aqui. Esse número 3, ele pôde dividir o 5 e o 15? Não. Ele só foi um divisor do 15. Ok? Porque o 5 não é divisível por 3. Esse 5 não dividiu por 3, mas o 15 dividiu. Então, o 3 é um divisor exclusivo, nesse caso aqui, do 15. Mas não é um divisor do 15. Observemos agora o último divisor. 5. O divisor 5, ele pôde dividir os dois outros números da mesma linha? Pôde. 5 dividido para 5 deu 1. E 5 dividido para 5 deu 1. Então, esse 5 é um divisor comum dos outros dois números. Ou seja, a gente descobriu os divisores comuns, aí a gente multiplica só os divisores comuns, tá? 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, a nossa resposta é 20, ok? O máximo divisor comum dos números naturais 40 e 60, a gente viu pelo cálculo aqui que é igual a 20. Tá certo? Agora veremos a continuação do nosso conteúdo. MMC é uma sigla que significa mínimo múltiplo comum, ok? Aí vejam só, a gente vai calcular alguns mínimos múltiplos comuns para vocês perceberem como é fácil. Vejamos. Primeiro passo, bota o traço, ó. O traço de divisão para a gente fatorar. Tá? O 10 é par? Então eu vou dividir por 2. É divisível por 2. 10 dividido por 2, 5. 24 dividido por 2, 12. Tem número par aqui ainda na linha? Tem? Qual? O 12. É par? Então 12 eu vou dividir por 2. 12 dividido por 2, 6. Por o 5 ser ímpar, eu repito. Ele não é divisível por 2 porque ele é ímpar. Agora eu vou dividir o número 6 por 2, porque o número 6 ainda é par. 6 dividido por 2, 3. E o 5, como ele é ímpar, ele desce. Agora, qual é o número primo depois do 2? Depois do 2, o número primo é 3. Então, a gente vai dividir 3 por 3. 3 dividido por 3, 1. E o 5 dividido por 3, o 5 não é divisível por 3, então eu repito 5. O 5 é divisível por 5. 5 dividido por 5, 1. E o 1 a gente desce. Agora a gente multiplica, ó. No MMC, a gente multiplica todos. Vejam só, enquanto no MDC, que é o exemplo anterior que a gente viu, a gente só multiplica os divisores comuns.
No MMC a gente multiplica todos que estão aqui. Ok? Exatamente todos no MMC. A gente multiplica todos. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Olha, eu repeti aqui todos. Então a gente multiplica 2 vezes 2, 4. Ok? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 5. 5 vezes 4, 20. 0 fica 2 vai. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Qual é o MMC de 10 e de 24? O MMC de 10 e de 24 é 120. Ok? Agora vamos prosseguir no próximo exemplo. MMC de 12 e de 20. A gente vai dividir por 2, porque são números pares. 12 e 20 são pares. Então, dividir por 2. 12 dividido por 2, 6. 20 dividido por 2, 10. Agora eu vou continuar dividido por 2 porque são pares. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Agora eu vou dividir por 3. Então, aumenta 3 aqui, ó. Então, eu divido por 3. 3 dividido para 3, 1. E o 5 desce. Agora eu vou dividir por 5. 5 dividido para 5, 1. E esse 1 desce. Quando a gente para no 1, chega no 1, a gente multiplica os divisores. Ok? Hora de multiplicar. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Ok? No MMC, a gente multiplica todos os divisores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5. Vejamos. 5 vezes 2, 10. 0 fica em 1, vai. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Qual é o resultado? 60. Ok? Agora veremos o nosso próximo exemplo. Tem número par aqui nessa linha? Tem. Qual é o número par? 14. Como o 14 é par, a gente vai dividir por 2, porque o 14 é divisível por 2. Ok? 14 dividido por 2, 7. E o 5 desce. Depois do número 2, o número 3 é o próximo número primo. Porém, como o 7 e o 5 não são números divisíveis por 3, então a gente vai dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. E o 7 desce. Como o 7 também é um número primo, eu divido 7 por 7, que é igual a 1. E desço outro 1. Agora que a gente realizou as divisões e a fatoração simultânea dos dois números, a gente vai calcular o MMC multiplicando todos os 3 fatores que a gente localizou aqui, ó. 2 vezes 5 vezes 7. 2 vezes 5 é 10. E isso vezes 7 é igual a quanto? 10 vezes 7, 70. Caso vocês ainda tenham dúvidas, podem rever o vídeo ou voltar na parte que vocês não entenderam. E caso ainda assim não entendam, vocês podem me perguntar no privado e estou à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas necessárias. Não se esqueçam de fazer as atividades que eu propus no grupo. Bons estudos e até mais!